Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para continuar o nosso projeto, o nosso desafio bíblico de ler a Bíblia completa por durante um ano. Hoje vamos continuar no livro de Isaías. Vamos ler do capítulo 49 até o capítulo, até esqueci aqui, cara, deixa eu só conferir, até o capítulo 45, beleza? Pegue aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura bíblica do dia de hoje. Isaías, capítulo 49. Ilhas, escutem, prestem atenção, povos distantes. Eu ainda estava no ventre materno, e Javé me chamou. Eu ainda estava nas entranhas de minha mãe, e ele pronunciou o meu nome. Esse versículo é para você. Deus te conhece, Deus te chama pelo nome, Ele está contigo e Ele quer salvar a sua vida. Não importe com as outras coisas, com as preocupações, com as coisas ruins. Deus te conhece e Ele quer te salvar. Por isso, se entregue verdadeiramente ao Senhor. Ele fez da minha língua uma espada afiada e me escondeu com a sombra de sua mão. Ele me transformou numa seta pontiaguda e me guardou na sua caixa de flechas. Ele me disse: Você é o meu servo, Israel. Eu me orgulho de você. Eu então respondi: Cansei-me inutilmente, gastei minhas forças à toa, em nada. Enquanto isso, quem defendia os meus direitos era Javé. O meu pagamento estava na mão de Deus. Agora fala, Javé, que desde o ventre me formou, para ser o seu servo, para eu lhe trazer de volta Jacó e reunir Israel para ele. Serei glorificado aos olhos de Javé. Deus é a minha força. Ele diz: É muito pouco você tornar-se o meu servo, só para reerguer as tribos de Jacó, só para trazer de volta os sobreviventes de Israel. Faço de você uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Assim diz Javé, o Redentor e Santo de Israel, para aqueles cuja vida não vale nada, que são desprezados pelas nações, que são escravos dos poderosos. Os reis virão e ficarão de pé, os chefes se ajoelharão, porque Javé é fiel, e o Santo de Israel escolheu você. Deus escolheu você, hein? Assim diz Javé, na ocasião favorável respondi a você, e no dia da salvação eu o ajudei. Preparei e designei você para ser a aliança do povo, para reerguer o país, para redistribuir as propriedades arrasadas, para dizer aos cativos, saiam, e aos que estão nas trevas, venham para fora. Como rebanho, eles pastarão em todos os caminhos, em qualquer colina seca encontrarão pastagem. Não passarão fome nem sede, não serão molestados pelo calor nem pelo sol, pois aquele que se compadece deles os conduzirá e os guiará para onde há fontes de água. Transformarei meus montes em caminhos, minhas estradas serão niveladas. Vejam, uns vêm de longe, outros do norte e do ocidente, e outros da terra de Siene. Céus, gritem de alegria, terra, alegre-se, montanhas, rompam em aclamações, pois Javé consola o seu povo e se compadece dos seus pobres. Sião dizia: Javé me abandonou, o Senhor me esqueceu. Mas pode a mãe se esquecer do seu nenê? Pode ela deixar de ter amor pelo filho de suas entranhas? Ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de você. Veja, eu tatuei você na palma de minha mão. Suas muralhas estão sempre diante de mim. Só um minutinho. Precisei trocar de lugar, porque onde eu estava lendo iriam usar, mas sem problemas, vamos continuar aqui agora no versículo 17. Aqueles que vão reconstruir você apertam o passo, os que a derrubam e destruíram já se foram embora. Lance um olhar ao redor e veja, todos se reúnem para vir até você. Juro por minha vida, oráculo de Javé, todos eles serão para você como veste preciosa, como cinto de noiva. Os seus lugares arrasados, as suas ruínas, o país devastados, serão estreitos demais para seus habitantes, enquanto já vão longe aqueles que devoravam você. Os filhos que você havia perdido ainda falarão ao seu ouvido: meu lugar é muito estreito.
Aumente um pouco para que eu tenha onde morar. Você então ficará pensando: quem gerou esses filhos para mim? Pois eu perdi meus filhos e sou estéril. Estava no cativeiro e rejeitada. Quem os criou para mim? Deixaram-me sozinha, e estes de onde vieram? Assim diz o Senhor Javé. Olhe, com a mão eu faço um sinal para as nações, ergo a minha bandeira para os povos, e então, no colo e nos ombros, eles trarão os filhos e as filhas que pertencem a você. Os reis serão para você tutores, e as princesas serão amas de leite. Com o rosto por terra, prestarão homenagem a você. Lamberão a poeira de seus pés, e você ficará sabendo que eu sou Javé, aquele que nunca decepciona quem nele confia. Pode alguém tirar de um valente aquilo que ele agarrou, ou livrar um prisioneiro da mão do vencedor? Assim diz Javé: o prisioneiro será tirado da mão do homem valente, e aquele que o violento agarrou vai lhe escapar, pois eu discutirei com aqueles que discutem com você. E eu mesmo salvarei os filhos que lhe pertencem. Farei seus opressores comerem a própria carne, e com o próprio sangue eles se embriagarão. Como de vinho novo, então todo mundo saberá que eu sou Javé, Salvador de você, e que o seu Redentor é o poderoso de Jacó. Capítulo 50. Assim diz Javé: onde está o atestado do divórcio, provando que me separei da mãe de vocês? A qual dos meus credores eu vendi vocês? Pois bem, vocês foram vendidos por causa de suas próprias culpas. A mãe de vocês foi repudiada por causa dos crimes que vocês cometeram. Porque então, quando eu venho, não encontro ninguém, e quando eu chamo, ninguém responde? Será que minha mão ficou tão curta que eu não posso libertar? Ou será que já não tenho mais força para salvar? Vejam, com uma simples ameaça eu seco o mar e transformo os rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta d'água e acabam morrendo de sede. Eu visto o céu todo de preto e dou a ele um pano de saco, como veste. O Senhor Javé me deu a capacidade de falar como discípulo, para que eu saiba ajudar os desanimados com uma palavra de coragem. Toda manhã ele faz meus ouvidos ficar atentos para que eu possa ouvir como discípulo. O Senhor Javé abriu meus ouvidos e eu não fiz resistência e nem recuei. Então, é importante nós não recuarmos quando Deus quer nos usar, como Deus quer nos usar como os discípulos para falar sobre as palavras dele. Então, que você possa abrir os seus ouvidos, que você possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração e se entregar naquele chamado que Deus tem para a sua vida. Se entregue. Aqui na palavra diz: o Senhor Javé me deu a capacidade de falar como discípulo, para que eu saiba ajudar os desanimados com uma palavra de coragem. Talvez uma pessoa que está com desânimo está precisando ouvir uma palavra de coragem. E você pode ser esse instrumento que Deus quer agir para poder falar com aquela pessoa. Então se entregue, se entregue. Deus tem obras maravilhosas para fazer na sua vida. Basta você confiar e se entregar. Deus quer usar a sua boca para poder pregar o evangelho, para poder falar das palavras do Senhor. Então se entregue, não recue, não se feche, não recue para as palavras das promessas que Deus tem feito para a sua vida. Apresentei as costas para aqueles que me queriam bater, e ofereci o queixo aos que me queriam arrancar a barba. E nem escondi o meu rosto dos insultos e escarros. O Senhor Javé me ajuda, por isso não me sinto humilhado. Endureço o meu rosto como pedra, porque sei que não vou me sentir fracassado. Ao meu lado está aquele que me defende. Quem vai demandar contra mim? Vamos juntos ao tribunal. Quem abriu um processo contra mim, que venha me enfrentar. Vejam, o Senhor Javé me ajuda. Quem vai me condenar? Pois todos se desgastarão como roupa velha, roída pela traça. Quem de vocês respeita Javé e escuta o que diz o servo dele? Aquele que anda no escuro, sem uma luz que o alumie, confie no nome de Javé. Ponha a confiança em seu Deus. Agora, todos vocês que acendem uma fogueira e sopram suas brasas, cairão nas chamas de sua fogueira e nas brasas que vocês mesmos acenderam. Minha própria mão os tratará assim, e vocês serão consumidos no sofrimento.
Capítulo 51. Escutem-me, vocês que andam à procura da justiça e que buscam a Javé. Olhem bem para a pedreira de onde vocês foram tirados. Reparem bem o talho de onde vocês foram cortados. Olhem para Abraão, o pai de vocês. Reparem em Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era um só, mas eu o abençoei e o multipliquei. Javé consola Sião, consola suas ruínas. Ele transformará o deserto dela num paraíso, a secura num jardim de Javé. Aí haverá alegria e festa, ações de graças e hinos de louvor. Preste atenção, povo meu. Dê-me ouvidos, gente minha. De mim vem a lei e o meu direito é a luz para os povos. A minha justiça está perto, a minha salvação já brotou. O meu braço governará os povos, as ilhas esperam por mim e colocam em meu braço a sua esperança. Levantem os olhos para o céu, deem uma olhada na terra cá embaixo. O céu se desmancha como fumaça, a terra se desgasta como roupa velha, e seus habitantes morrem como moscas. Só a minha salvação é eterna. Só a minha justiça não tem fim. Então nós vemos aqui que nós temos um Deus que é o Senhor das histórias. Tudo vai passar, cara. Perdão, falei errado. Só Deus é o Senhor da história, de toda a história. Somente Ele é o Senhor de toda a história. Então nós entendemos que tudo passa, tudo vai passar. Todas as coisas materiais vão passar, todos os nossos amigos vão passar, a nossa família vai passar, a roupa que estamos vestindo vai passar, o celular que estou gravando, o celular que você está vendo esse vídeo vai passar, tudo vai passar, menos a justiça de Deus. A justiça de Deus vai reinar para sempre. Então, é confiar em Deus, é confiar nas justiças do nosso Pai. Escutem o que eu digo, vocês que conhecem a justiça, gente que traz a minha lei no coração. Não tenham medo dos insultos dos homens, nem se rebaixem com suas caçoadas, pois eles serão roídos pela traça como roupa, serão comidos pela barata como pedaços de lã. Mas a minha justiça é eterna e a minha salvação permanece de geração em geração. Desperta, desperta, reveste-te de força, braço de Javé. Desperta como nos tempos passados, como nas épocas antigas. Não foste tu que derrotaste o monstro e transpassaste o dragão? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo? Tu que fizeste um caminho pelo fundo do mar para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados de Javé voltarão, estarão de volta a Sião, cantando e com alegria, sem fim sobre suas cabeças. Serão acompanhados de alegria e contentamento. Dor e aflição ficarão para trás. Eu mesmo sou aquele que consola vocês. Quem é você para ter medo de um homem mortal, de uma criatura humana que abará... Perdão. Quem é você para ter medo de um homem mortal, de uma criatura humana que acabará como erva? Então não há o que temer. Deus é o nosso Deus. É Ele que é a nossa proteção. Então não tema, não tenha medo, pois Deus está na frente, te protegendo de toda e qualquer dificuldade. E Deus, Ele te consola nos momentos de aflição. Nos momentos onde estamos perdidos, é Deus que nos consola. E Ele vai na frente, cara, nos conduzindo no caminho dele, nas vontades dele. Então confie em Deus verdadeiramente, tá? Não é só fingir que confia, não. É se entregar de corpo e alma nas vontades de Deus. Você se esqueceu de Javé, que o criou, que estendeu o céu e fez o alicerce da terra. Você vivia sempre apavorado diante da fúria do opressor, quando ele estava pronto para destruir você. Onde está a fúria do seu opressor? O preso logo sairá livre, não morrerá na cadeia, nem lhe faltará pão. Eu sou Javé, seu Deus, que agita o mar e suas ondas estrondam. Meu nome é Javé dos Exércitos. Coloquei minha palavra na sua boca e escondi você na sombra da minha mão. Estendo o céu, coloco os alicerces da terra e digo a Sião, você é o meu povo. Desperte, desperte de pé, Jerusalém. Você que bebeu da mão de Javé a taça cheia do seu furor, um cálice de vertigem que você bebeu e esvaziou. Ela, que gerou tantos filhos, não tem ninguém que a conduza. De todos os filhos que pôs no mundo, não há um que lhe dê a mão. Duas desgraças atingiram você,
Quem se compadece? Destruição e ruína, fome e guerra. Quem a consola? Seus filhos estão caídos pelas esquinas, totalmente desentregues e desfalecidos, tal como a caça que caiu na armadilha, cheios do furor de Javé e da ameaça do seu Deus. Por isso, escute, ó infeliz e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor, Javé, o seu Deus, o advogado do seu povo. Vou tomar de sua mão o cálice de vertigem. Você nunca mais beberá na taça do meu furor. Vou passar essa taça para as mãos daqueles que a fizeram sofrer, daqueles que lhe diziam: curve-se para que passemos por cima de você. E você fazia de suas costas uma estrada para que eles lhe passassem por cima. Capítulo 52. Desperte, desperte. Revista-se de força, Sião. Vista a roupa de festa, Jerusalém, cidade santa. Pois nunca mais entrarão em você o não circuncidado e o impuro. Sacuda a poeira, levante-se, Jerusalém, escrava. Tire a coleira do pescoço, escrava, filha de Sião. Porque assim diz Javé, vocês foram vendidos de graça, e sem pagar eu os redimirei. Porque assim diz o Senhor Javé, no princípio, o meu povo foi para o Egito, e aí residiu como estrangeiro. Depois foi a Assíria que o oprimiu sem motivo. E agora, o que é que eu faço? Oráculo de Javé. Pois o meu povo foi pego de graça e aquele que o domina dá gritos de alegria. Oráculo de Javé. E o meu nome é insultado continuamente todos os dias. Por isso o meu povo reconhecerá o meu nome. Nesse dia compreenderá o que eu dizia. Aqui estou. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa notícia, que anuncia a salvação, que diz a Sião, seu Deus reina. Esse versículo aqui, né, já nos lembramos daquela música. Como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Não sei nem cantar, né, cara? Mas é muito lindo esse versículo, né? Como são belos os pés daqueles que anunciam a paz. Como são belos os pés daqueles que falam sobre a misericórdia do Senhor, aqueles que falam sobre o amor de Deus. Como são belos os pés dessas pessoas, né? Os pés no sentido de tipo assim, poxa, como são belas pessoas que caminham, né? Que vão falar sobre as palavras de Deus, que saem de suas casas, que saem de seus confortos, que saem até mesmo, às vezes até dentro de casa, né, fazendo um vídeo aqui para poder falar sobre a palavra do Senhor, cara. Como são belas pessoas que se entregam para falar de Deus. Isso é simplesmente perfeito, é simplesmente maravilhoso. Então vamos buscar cada dia mais falar sobre a palavra de Deus, falar sobre o amor de Deus por cada um de nós. É importante a gente sempre falar sobre o amor de Deus. É isso que Deus quer também para a nossa vida, né? Tem várias coisas que Deus quer para a nossa vida, mas uma delas é anunciar sobre o seu evangelho, sobre o seu amor, sobre as suas palavras. Então, cara, começar a falar sobre essa boa notícia, que a salvação está somente nele. Nada nesse mundo vai se concretizar, nada vai ficar para aqui. Por exemplo, cara, tudo vai passar, tudo vai passar, mas as palavras de Deus nunca passarão. Então, assim como diz na palavra, seu Deus reina. Deus está reinando e Ele quer reinar na sua vida. Então, é se entregar mesmo. É se entregar mesmo. Deixe Deus reinar dentro da sua vida. Perfeito, né, cara? Vamos anunciar mais esse rei que quer reinar na vida de cada um. Ouça os seus guardas levantam a voz. Juntos cantam de alegria, pois estão vendo frente a frente a Javé que volta para Sião. Rompam juntas em cantos de alegria, ruínas de Jerusalém, porque Javé se compadece do seu povo e redime Jerusalém. Javé arregaçou a manga de seu braço santo diante de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Vamos, vamos, saiam daí, não toquem nas coisas impuras. Perdão. Saiam da Babilônia, conservem-se puros, vocês que transportam os objetos sagrados. Ninguém sairá apressado. Ninguém correrá como se estivesse fugindo,
pois Javé caminha à sua frente. Atrás de vocês vem o Deus de Israel. Vejam, o meu servo vai ter sucesso, subirá e crescerá muito. Assim como muitos ficam espantados por causa dele, pois já não parecia mais gente, tinha perdido toda a sua aparência humana. Assim também, as nações numerosas levarão um susto. Diante dele, os reis vão fechar a boca, pois virão uma coisa que nunca ouviram contar e compreenderão o que jamais ouviram. Capítulo 53. Quem acreditou em nossa mensagem, para quem foi mostrado o braço de Javé, ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento e experimentado na dor, como um indivíduo de quem a gente esconde o rosto, ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagados por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como o cordeiro, ele foi levado para o matadouro, como ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente, e quem se preocupou com a vida dele, pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto com a dos injustos, e o seu túmulo junto com o dos ricos, embora nunca tivesse cometido injustiça e nunca a mentira estivesse em sua boca. No entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Se ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados, então conhecerá os seus descendentes. Prolongará a sua existência e por meio dele o projeto de Javé triunfará. Pelas amarguras suportadas ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o crime deles. Por isso, eu lhe darei multidões como propriedade, e com os poderosos repartirá o despojo, porque entregou seu pescoço à morte e foi contado entre os pecadores. Ele carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Cara, esse capítulo 53 tá entre um dos melhores que nós vemos aqui no livro de Isaías. Que capítulo sensacional, cara. Está falando aqui, né? Se você prestou bastante atenção, está falando aqui sobre Jesus, aquele que veio até aqui, aquele que era justo e inocente e morreu por cada um de nós. Morreu por causa de todos e por causa da nossa salvação. Olha para você ver. Cara, Deus, ele é simplesmente perfeito. Colocou aqui Jesus e colocou-se aqui em forma humana para morrer em prol dos nossos pecados. É simplesmente assim algo, é um amor inexplicável, cara. Qual de nós aqui morreríamos em prol de pecados de pessoas que a gente nunca nem ouviu falar? De uma pessoa que mora lá do outro lado do planeta, aquela pessoa que é muito pecadora. Qual de nós aqui morreríamos por ela? Somente uma pessoa é capaz de fazer isso, cara. Jesus. Então ele nos ama tanto, 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 tanto que morreu na cruz por causa de mim, por causa de você. Tudo isso para que a gente possa enxergar que nós devemos segui-lo, que nós precisamos ser salvos pelas mãos misericordiosas do Senhor. Imagine lá, cara, em cima lá da cruz, você ali crucificado, pregado ali, pregos nas suas mãos, nos seus pés, aquela coroa de espinhos escorrendo sangue, jorrando água e sangue ali do seu coração, cara. Imagine qual de nós aguentaríamos tanto sofrimento, tanta dor. E o pior disso tudo não era nem essas coisas que estavam ali presas, vamos assim dizer, né? Tava ali machucando Jesus. Pior, sabe o que que era? Era a cruz que ele carregava dos nossos pecados.
certeza que essas dores que ele sentiu no corpo, fisicamente, não foi nem um pouco perto daquelas dores que eles devem ter sentido de ter carregado os nossos pecados na cruz. Então é a importância de sempre se converter, cara, olhar para as nossas atitudes, para o nosso interior e ver assim, poxa, por que eu estou fazendo essa coisa que está indo totalmente contra o desagrado de Deus? Será que Deus veio aqui em vão, cara? Jesus veio aqui em vão para morrer em prol dos meus pecados, para me salvar em vão? Então é refletir. Você sabe muito bem que Jesus não veio aqui em vão. Jesus veio aqui para te salvar. Por isso a importância de se converter. Converta-se hoje, meu irmão. Converta-se hoje, minha irmã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus não veio aqui em vão. Ele veio para te salvar. Mas agora você precisa fazer a sua parte. Converta-se. Volte a seguir as vontades do nosso Senhor. Volte a seguir os propósitos de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a Deus assim, cara, de forma não da boca para fora, mas intimamente. Ame a Deus de verdade, pois se amamos a Deus, nós não vamos praticar aquelas coisas absurdas que nós praticamos. Vamos amar a Deus, vamos nos arrepender todos os dias, vamos nos arrepender hoje, todas as horas, todos os instantes, cara, porque nós precisamos ser salvos. Sem Deus não existe vida. Nós seremos lançados no fogo do inferno. E sinceramente, quem quer ir pro inferno, irmão? Ninguém quer, cara. Todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gosta de viver em harmonia. E olha que nós degustamos aqui na Terra, cara, coisas minúsculas. Nada se compara com a grandeza que é viver na eternidade junto com Deus, cara. Se você prova que vamos supor aqui, cara, sei lá, vou dar um exemplo aqui muito... Tá vendo como é pequeno o exemplo? Vou dar um exemplo aqui, poxa, vamos supor que você gosta muito de tomar um sorvete de abacaxi ao vinho. Não é gostoso? Quem gosta aqui de sorvete de abacaxi ao vinho vai se identificar agora, né? Mas olha pra você ver, isso é tão pequeno, esse saborzinho gostoso que você sente aqui na Terra é tão pequeno com as maravilhas, com doce, com mel, que é viver junto com Deus, cara. Então se arrependa. Se arrependa hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se arrependa. Se arrependa pra gente viver esse amor intenso que Deus tem por nós junto com Ele na eternidade. É isso que nós devemos preservar na nossa vida, o amor que nós devemos ter em Deus. Amar sempre, sempre, sempre a Deus, acima de todas as coisas. Amém? Capítulo 54. Cante de alegria, estéril, que não dava à luz. Exulte com alegre canto, você que não tinha dores de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos que a casada, diz Javé. Aumente o espaço de sua tenda. Ligeira, estenda a lona. Estica as cordas. Finque as estacas, porque você vai se estender para a direita e para a esquerda. Seus filhos herdarão nações e povoarão cidades desabitadas. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhado. Não se envergonhe, pois você não sofrerá humilhação. Você esquecerá a vergonha que passou na juventude e nunca mais se lembrará da vergonha do seu tempo de viúva. Porque o seu marido é o seu Criador, o nome dele é Javé dos Exércitos. Quem redime você é o Santo de Israel. Ele é chamado Deus de toda a terra. Javé chama você como a esposa abandonada e abatida, como a esposa da juventude e repudiada, assim diz o seu Deus. Por um instante eu abandonei você, mas com imensa compaixão torno a reuni-la. No ímpeto de ira, por um momento, eu escondi de você o meu rosto. Agora, com amor eterno, volta a me compadecer de você, diz Javé, seu Redentor. Como no tempo de Noé, agora faço a mesma coisa. Jurei que as águas do dilúvio nunca mais iriam cobrir a terra. Da mesma forma, agora eu juro que não deixarei minha ira se inflamar contra você e que nunca mais vou castigá-la. Mesmo que os montes se retirem e as colinas vacilem, meu amor nunca vai se afastar de você. Minha aliança de paz não vacilará, diz Javé, que se compadece de você. Ou seja, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos erros, Deus jamais vai se separar de você. Às vezes nós que nos separamos dele, né? Mas ele está sempre ali, à nossa espera. Então, se arrependa e volte a viver essa aliança, esse amor intenso junto com Deus. Pobrezinha, açoitada pela tempestade sem consolo, veja, eu assento seus muros sob pedras preciosas e faço de safira a base.
As muralhas eu faço de rubi e as portas de esmeralda. Toda a sua muralha eu faço de pedras preciosas. Seus filhos todos serão discípulos de Javé. Será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida com justiça, longe da opressão, e não terá o que temer. Ficará longe do terror, que nunca mais se aproximará de você. Se por acaso alguém atacar você, não será. Desculpa. Se por acaso alguém atacar você, não será por minha ordem. Quem atacar você já está derrotado. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas no fogo e produz ferramentas de trabalho. Mas também fui eu quem criou o exterminador para arrasar. Qualquer ferramenta forjada contra você jamais terá sucesso. A língua que acusar você no tribunal, você mesma provará que ela é culpada. Essa será a herança dos servos de Javé, a justiça que de mim receberão, oráculo de Javé. Atenção! Todos os que estão com sede venham... capítulo 55, tá? Atenção! Todos que estão com sede venham buscar água. Venham também os que não têm dinheiro. Comprem e comam sem dinheiro e bebam vinho e leite sem pagar. Por que gastar dinheiro com coisa que não alimenta e o salário com aquilo que não traz fartura? Ouçam-me com atenção e comerão bem e saborearão pratos suculentos. Deem ouvidos a mim, venham para mim, me escutem, que vocês viverão. Farei com vocês uma aliança definitiva. Serei fiel à minha amizade com Davi. Nós vemos aqui que Deus quer fazer uma aliança conosco. Deus quer nos dar nova vida. Por isso, se entregue para essa aliança que Deus quer fazer na sua vida. Grandes coisas estão por vir. Deus quer transformar a sua vida. Se entregue e coisas novas, bênçãos novas, coisas maravilhosas vão acontecer com você. Faça essa aliança com Deus. Case-se primeiro com Deus. Antes de querer namorar uma pessoa, antes de querer casar com uma pessoa, case primeiro com Deus. Faça essa aliança eterna junto com Deus. Fiz dele uma testemunha para os povos, um chefe que dá ordem aos povos. Agora você vai convocar um povo desconhecido, um povo que não conhecia você, virá correndo para procurá-lo. Tudo por causa de Javé, seu Deus, por causa do Santo de Israel, porque ele glorificou você. Procurem Javé enquanto ele se deixe encontrar. Chamem por ele enquanto está perto, que o injusto deixe o seu caminho e o homem maldoso mude os seus projetos. Cada um volte para Javé e ele terá compaixão. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoa com generosidade. Então, mais um aviso que Deus está dando para a nossa vida. Procure Deus enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Procure Deus hoje. Amanhã nós não saberemos se ainda há tempo de encontrá-lo. Então aproveite o dia de hoje para buscar a Deus, para se arrepender, para deixar de ser um homem justo, para deixar de cometer tantos pecados, aquele pecado de estimação, né? Para parar de cometer esses pecados, para parar de cometer injustiças, maldades, coisas ruins, pensamentos ruins, atitudes ruins. Cara, deixe de lado o homem velho, deixe de lado a injustiça, deixe de lado o pecado e volte a buscar a Deus verdadeiramente. Procure enquanto é tempo. Assim como diz aqui na palavra, pois ele perdoa com generosidade. Então, não tenha medo, não fique aí acuado no canto com medo. Não, vá até Deus, procure-o verdadeiramente e ele vai perdoar as suas faltas. Ele vai perdoar as suas dívidas. Só ele é capaz de perdoar o imperdoável. Então vai, cara, procure enquanto é tempo. Os meus projetos não são os projetos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Oráculo de Javé. Tanto quanto o céu está acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos caminhos de vocês, e os meus projetos estão acima dos seus projetos. Da mesma forma como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer. Assim acontece com a minha palavra que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. Vocês sairão com alegria e serão conduzidos em paz na presença de vocês. Colinas e montes explodirão de alegria. Todas as árvores baterão palmas. Em vez de espinhos,
crescerão cipestres. No lugar de urtiga, crescerão murtas. Isso trará fama a Javé. Será um monumento eterno que nunca se apagará. Assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. Deixa eu só pegar meu lápis aqui. E amanhã estaremos aqui de volta. E, mais uma vez, fica o alerta para nós. Arrepender hoje, arrepender agora. Procurar Deus enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Um beijo, um abraço para você. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.